no nosso dia hoje para ver, tu aprendeu mesmo que tu viveu na outra encarnação? Como é que tu tá nessa tua caminhada? E não é, eu vou passar por uma prova lá na frente. Não, as provas são diárias, a todo instante a gente está vivenciando provas. E aí as provas são a nossa oportunidade de melhoramento. Justamente. São os testes para ver, de fato, vocês estão aptos a passar por aqui ou não. E é interessante a gente lembrar sempre, né, Ciro, porque em algumas situações pode acontecer aquela cobrança excessiva de cada um de nós. Sim. E a gente tem que praticar a compreensão com nós mesmos. Somos seres imperfeitos. E sem a nossa atitude, sem o nosso plantio, como tu colocou ali, vai plantar tomate, tu quer colher tomate. Com certeza. Vai plantar. De acordo com o nosso plantio é que serão as nossas colheitas, né? E você sabe, já aproveitando esse teu gancho aí, sobre matéria, escola, 99% do ser humano, nós, né, no caso, nós repetimos todas as matérias e voltamos com umas dívidas triplicadas. Eu tenho um segredo, como vamos dizer, um jeito maravilhoso da pessoa poder superar tudo isso aí. Só que exige um equilíbrio e uma disciplina de samurai. Você tem que fazer a reforma íntima. Se cada pessoa, cada um de nós colocássemos na nossa cabeça, a partir de hoje eu não vou ser mais quem eu era antes. Eu vou mudar toda a minha vida para melhor. Eu vou tentar ser um ser humano melhor. Eu vou tentar fazer o de melhor. Não se envolver em coisas pequenas, não se envolver em fofocas, em atritos. Se uma pessoa vir falar para você de outra pessoa, tente orientar essa pessoa, embora seja muito difícil. É difícil demais. O ser humano não consegue se segurar nesse sentido. Ele passa a informação adiante, faz intriga, faz brigas. Então, no momento que você fez a reforma íntima, se fechou, que você colocou uma redoma em volta de você mesmo, você vai ser salvo. Tira da sua cabeça a ilusão de que qualquer religião vai te salvar, não. Você às vezes vai lá para dentro da religião, além de você se perder mais, você vai fazer com que as outras pessoas à sua volta se percam também. Porque as pessoas estão ali pela dor, mas existe uma pequena, ínfima, quase insignificante parcela de pessoas que estão ali por amor. Mas elas estão ali. Que seria de nós encarnados se não fosse os anjos? Porque nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo escola, a crosta terrestre, a terra onde habitamos, que eu costumo dizer para os meus colegas, meus amigos, que nós viemos para a terra para sofrer, tá, gente? Nós viemos aqui para pagar tudo aquilo que a gente fez lá atrás. E as pessoas riem de mim. Mas é verdade, você vem aqui, vou te mandar para lá porque você vai ter que passar por um teste aí por 60 anos. Aí nesses 60 anos você não fez nada. Tudo que você fez foi errado. Você não buscou a progressão de você mesmo, do seu espírito. Você fez o contrário, você buscou a regressão. Então você vai voltar de novo, você vai para as regiões escuras, umbralinas, ou seja, o famoso e dito inferno. Você vai se reciclar, você vai reencarnar, vai entrar na fila, vai reencarnar de novo e vai tentar aprender de novo. E assim sucessivamente, você vai e volta, até que você aprenda que o mundo, a Terra, é um local para que a gente faça a limpeza do espírito, o seu progresso. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, lamentavelmente. Já pensou se todas as pessoas falam assim, a partir de hoje eu vou mudar. Eu não vou ser mais aquele vizinho rabugento, eu não vou dar um chute no cachorro, eu vou tentar ser melhor. Eu costumo dizer sempre para minha esposa, Renata, Renata, você lembra daquela vez que a gente passou por aquela situação dificílima?
Ciro, não quero nem lembrar. Isso é bom. Vamos então para o nosso rápido intervalo e já voltamos aí. Para você, nosso amigo ouvinte do programa Espírita Momento de Luz e Amor, que nos acompanha através da Rádio Araranguá e do Facebook. Estamos aqui hoje, dia 16 de janeiro de 2021, 6 horas e 35 minutos. Hoje, o dia amanheceu lindo. Era mais uma pintura do Criador no céu. Estava meio rosa, cheio de riscos, estava encantador. Para quem acordou cedo, conseguiu curtir, foi mais uma linda pintura. O Ciro hoje começou falando de saudosismo, contou um pouquinho sobre a história de como iniciou o programa Espírita Momento de Luz e Amor, que no dia 14 de janeiro fez 22 anos. E só é possível a gente estar aqui hoje, levando adiante a doutrina e esse programa que divulga a doutrina espírita, porque o seu Normélio Becker, juntamente com o Ciro, lá há 22 anos, idealizaram tudo isso. Então, nossa mais profunda gratidão ao seu Normélio, ao Dirceu, que já estão na espiritualidade, ao Ciro e todos os demais que passaram por esse programa, aos nossos patrocinadores, a todas as pessoas que tornam esse momento possível. No início, aqui na nossa conversa de bastidores, o Ciro comentou que às vezes a gente não tem noção do quanto o programa pode estar auxiliando as pessoas que ouvem. E falamos aqui também da questão da transformação. E é justamente isso que a doutrina ela traz um pouquinho aqui para nós, né? Ela faz a gente refletir sobre a necessidade da nossa ação, de usar o nosso livre-arbítrio para o nosso crescimento, para a nossa transformação pessoal, que é o que nós sempre falamos da questão da reforma íntima. Estamos aqui hoje fazendo o programa a Gabriele Gil, eu, o Fernando Almeida, o Ciro, o Paulinho está lá de longe. Bom dia, Paulinho, está lá só nos acompanhando. Ele está de férias agora no mês de janeiro, está se recuperando, né, da saúde e está nos acompanhando lá em offline, como nós dizemos, né? Ciro, nós estamos aqui falando hoje sobre provas e expiações. Isso. Falamos o que é prova, o que é expiação, justamente. Um pouquinho sobre a diferença delas, né? Verdade. E quem sofre expiação, Ciro? Quem são as pessoas que sofrem expiação? Ou todos nós vamos sofrer expiação? É assim, ó. Até quero mandar um abraço para o meu amigo Paulinho, que eu havia esquecido, né? Também não podemos esquecer da canequinha que nós trouxemos para o pessoal, né? Já, antes de tu responder, então eu vou pedir o seguinte. Eu tô com dificuldade aqui para entrar no Facebook, mas o pessoal tá dando um suporte lá pra gente. O Ciro trouxe hoje um presentinho para nós estarmos sorteando para os nossos amigos ouvintes, para os nossos amigos que acompanham o programa pelo Facebook. É uma canequinha personalizada pelo programa Espírita Momento de Luz e Amor, feita com muito carinho. Tem uma mensagenzinha no presente. Então quem quiser participar, coloca ali para nós, eu quero, ou telefona aqui para a Rádio Araranguá 35240137. É só ligar ou colocar eu quero no Facebook, que já vai estar participando do sorteio desse presentinho feito com muito carinho, um mimo. É verdade. Que o Ciro trouxe com muito carinho. É verdade. Antes
do bloco ter ido à propaganda, eu estava falando na questão sobre a minha esposa. Uma vez eu cheguei para ela e falei: você lembra daquela situação que nós passamos muito difícil, muito triste? E ela: você não quer nem lembrar. Aí eu falei: pois é, Renata, eu adoro lembrar dela. Sabe por quê? Foi através dela que eu me modifiquei. Foi através desses momentos de sofrimento que eu dei valor à minha vida, à nossa vida. Então é através das dores que a gente aprende. E a pessoa que não aproveita essa oportunidade de sofrimento para aprender, ela está perdendo muito na vida dela, tanto nessa como nas outras. Mas, falando sobre quem sofre a expiação, na Terra informa o espírito de Santo Agostinho, os espíritos em expiação são, se assim se pode dizer, seres diferentes, estrangeiros, indivíduos que já viveram em outros mundos. Contudo, nem todos os espíritos que aqui encarnam vêm para ela em expiação. É aquilo que a gente estava falando antes. Se no mundo existe 10 pessoas, 7 são pessoas comuns, ou são pessoas que caminham e trilham no caminho do mal, 3 são os anjos que Deus colocou na Terra, que são as pessoas que a gente conhece aí diariamente, aquelas pessoas maravilhosas, que ela não precisa nem abrir a boca, Raquel. Você só olha para ela, você já se recarrega. Você olha, por exemplo, olha a Raquel, eu estava meio triste, meio chateado, mas eu passei e vi a Raquel pagando uma conta dela lá no balcão, lá, não precisei nem conversar com ela, só em vê-la já me fez bem. Então, esse tipo de pessoa, caridosa, amorosa, é a máxima do amar o próximo. As pessoas têm dificuldade de amar o próximo. Como é que, daí já começa o egoísmo. Como é que eu posso amar você se eu não amo nem a mim mesmo? Então a situação é complicada, sabe? E essa tua fala, né, da necessidade, que às vezes a gente não quer lembrar, mas as dificuldades que a gente passou na vida justamente são essas que vão nos transformar. Justamente. E transforma. E transforma. E Gabi, queres... Não, é que assim, complementando, né, ali com o que o Ciro comenta, a gente não aprende muito por amor ainda, né? A gente ainda precisa muito da dor para aprender todas essas questões que são necessárias para que a gente se transforme, se torne numa pessoa melhor, ou seja, faça a nossa reforma íntima, como o próprio Ciro colocou, que é a grande chave do negócio. Então todas essas, muitas vezes a gente não raciocina tudo aquilo que está nos acontecendo, né? Ou transfere para outras pessoas a responsabilidade do esforço que temos que fazer para nos melhorar. E aí, quando a gente passa a transferir para outras pessoas a responsabilidade, a gente acaba deixando de aprender um pouquinho mais, né, que deveríamos estar aprendendo. Mas é um momento de transição, né? Então, estamos em um mundo de provas e expiações, mas a gente está tendo a oportunidade de caminhar para um mundo para nos melhorar, né? Não e a gente nos melhorando acaba melhorando o mundo de um modo geral, né? Como um todo. Então o que eu vejo muitas vezes, as pessoas, elas não assumem aquilo que elas querem, né? Não é que elas querem, é aquilo que precisa para que elas se melhorem, né? E quando acontece algo de errado, acabam atribuindo a outras pessoas a responsabilidade daquilo. E aí acabam por não aprender de fato com a oportunidade que foi dada para ela para aprender. E não levam isso à frente, né? Ficam ali, digamos assim, na mesma série. Mas é verdade, sim. Porque você veja bem, às vezes as pessoas perguntam por que estamos vivos, né? E agradecem até, né? Nossa, eu estou vivo, graças a Deus, né? Amanheceu mais um dia. Na verdade, é menos um dia, né? Na verdade, é menos um dia. Estou aqui. Só que as pessoas é assim, ó.
ela tem que entender que se ela nasceu e está vivo até determinada idade, isso é com sofrimento, vamos dizer assim, isso é um presente maravilhoso. As pessoas às vezes me perguntam: não, mas eu acho que você não está meio que regulando bem, porque como é que você pode dizer para mim que eu estou sofrendo todo tipo de sofrimento e de tristeza, e você acha que eu devo ser feliz? Você tem que ser feliz. Você tem que entender que aquilo ali é a tua faculdade, é a tua oportunidade. Deus te deu a oportunidade de renascer novamente. Olha quão maravilhoso Ele é. Ele te dá a oportunidade. Desculpa, pode falar, Ciro. Ele te dá uma nova oportunidade, a oportunidade do renascimento, para que você, meu filho, vai lá e faz as coisas certas. Voltou, não deu certo, né? Então você vai de novo e faz certo. Mas pode falar, querida. Essa questão da dificuldade do entender que muitas vezes a gente pensa que essa existência ela é um único container, né? E não compreende o porquê que a gente traz uma bagagem e leva uma bagagem, né? Então a gente vem com, digamos assim, com uma trajetória já meio que pré-determinada, e que a gente vai construir vai continuar a construção dela através das nossas ações, através daquilo que a gente for plantando, que nem tu mesmo mencionou, né? Se eu for plantando o bem, eu vou colher o bem. Se eu for plantando coisas boas, eu vou colher coisas boas. Agora, se eu começar a semear discórdia, raiva e etc., infelizmente eu vou colher ações desse tipo, né? Das pessoas das quais estão com a gente. E aí a gente ainda é muito egoísta. Sim. E não compreende essa sequência, essas oportunidades que nos são dadas, né, de reiniciar algo com algo de um modo diferente, né? Mas a gente está ali começando a aprender. Às vezes a gente leva um tempinho, mas eu acredito, Ciro, que a gente chega lá. Com certeza, com bastante treinamento, bastante fé e foco, qualquer um, basta querer, né? Exato. Então, você vai fazer a próxima pergunta? É fé, foco e força de vontade, né? Justamente. Porque sem a vontade as coisas não se movimentam. É como a gente fala, a gente quer sempre que o outro faça as coisas por nós, ou que o outro se transforme, e a gente não faz nada. E achei interessante a fala da Gabi da questão do container, né? Sim. A gente tá ali preso achando que isso é único, e na verdade quando a gente estuda a pluralidade das existências, nós somos muito mais que isso. Justamente. E lembrando que tudo que a gente aprende, tudo que a gente transforma aqui é algo a menos que a gente vai fazer depois, na próxima, porque a gente vai levar com a gente todo esse conhecimento, toda essa transformação. Por que não começar hoje, né? Claro. Eu sempre Nunca é falo, tarde. e eu tenho comigo a frase do Chico, que para mim é sempre um recomeço. Todo momento é um momento de recomeçar diferente. Justamente. Às vezes, como disse a Gabi, às vezes a gente demora um pouco, a gente leva, vai, e cai, e volta, mas Deus nos perdoa tudo. Então o que precisa é nós estarmos dispostos a fazer essa transformação. Nós termos, como tu falaste ali, requer disciplina de samurai. Justamente, não é fácil. É se policiar. Eu gosto de usar aquela fala as 3 peneiras de Sócrates, Sim. né? Quando tu vai fazer o comentário, alguém vem e te conta alguma coisa, passa nas 3 peneiras. É verdade. Primeiro, é verdade? É bom? Eu vou fazer o bem com isso se eu levar adiante? Não, se não passou na primeira, que não é verdade, já nem toca adiante. Se não tem certeza, pronto, já parou por ali. Escuta, deixa, não precisa sair falando ou comentando. Vai acrescentar algo na vida de alguém? Se não vai, fica quieto. É que justamente o que afunda o ser humano é a boca, as palavras, né? É isso que enterra a tua integridade moral e a tua vida. E às vezes eu falo assim, nós não somos os donos da verdade, né? Nós estamos aqui para colaborar com as pessoas. Às vezes as pessoas vão lá na igreja, não interessa por que vão, mas vão.
Aí está lá o padre lá falando, vai lá no centro espírita, está lá o palestrante falando, vai lá na Umbanda, lá está lá o pai de santo explicando as situações. Nós temos qualquer um, não precisa ser só essas pessoas, mas eles têm mais entendimentos. E nós, o que nós podemos tirar de proveito disso? Nós temos o dever de orientar as pessoas para o bem. Nós temos a obrigação de fazer com que as pessoas mudem de caminho. Você não pode desistir delas. Você tem que orientar, explicar, ensinar. Muitas vezes as pessoas não entendem e até se revoltam dizendo que você não é o dono da verdade. Não, eu sei que eu não sou o dono da verdade, mas eu estou tentando fazer com que você trilhe num caminho melhor para você mesmo, para todos nós que te conhecemos. Então, as pessoas, quando você cai em determinada situação e você cai justamente na pessoa errada, aí onde você se afina com o bem e com o mal, é ali que vai ser colocado em prova. É ali que você vai decidir: não, eu vou fazer o que tu estás falando mesmo, você tens razão, não vou com a cara daquele sujeito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou se a pessoa disser para você: faça isso, deixa, mas ele me xingou disso ou daquilo, deixa, você vai fazer o quê? Você vai lá agredi-lo? Você vai matá-lo? Então você vai acabar com a sua vida de vez. Vai, faça então, se é isso que você acha que é certo. Então o livre-arbítrio da pessoa é que vai decidir, entendeu? E o que falta na Terra é a empatia, é o amor verdadeiro. Não é como nos tempos dos nossos antepassados, que você gostava de alguém gratuitamente só porque aquela pessoa existia. Hoje existem interesses mesquinhos, gananciosos, tudo por trás. As pessoas estão aí nas redes sociais fazendo caridade para Deus e o mundo, mas elas fotografam, elas colocam ali. Tudo bem, às vezes a felicidade da pessoa quer demonstrar para as outras pessoas, até por uma questão de incentivo, que as outras ajudem também. Se essa for a intenção, tá dentro, tranquilo, a caridade serve. Mas a caridade, você perde o ponto no plano espiritual com Deus quando você dá com a mão e tira com a outra. Pelo simples fato, se você matou a fome de uma pessoa, você deu uma comida para um animal de rua, e eu cheguei aqui e falei para Raquel de manhã: Raquel do céu, você acredita? Tinha um cachorrinho ali com uma fome, e eu fui lá e dei a comida para ele. Então você já perdeu aquele ponto. Não interessa, não importa, guarda para você a quem você fez e a Deus. Que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Justamente. Fala, Gabi. Essa questão da caridade, ontem a gente teve estava conversando com um amigo a respeito, e ele fez uma menção que me deixou assim pensativa sobre justamente essa fala, porque a gente leva ao pé, digamos assim, ao pé da letra essa questão que vossa mão esquerda não saiba o que passa a vossa mão direita, né? Para que a gente não fique divulgando o que é feito. Mas aí ele me questionou na seguinte situação: tá, mas por que a gente não pode demonstrar os bons exemplos? A gente não é exemplo? Por que a gente não pode demonstrar? Por que a gente não pode... Aí ele eu acho que não é essa a interpretação. A interpretação, ela é: não se promova com a caridade que você está fazendo. É verdade. Porque o que acontece? E ele fez um comentário, ontem eu estava só escutando, né? Eu não tava assim inspirada para fala, daí eu comentei, mas eu fiquei pensando isso desse amigo. E aí eu disse assim: poxa, eu acho que ele tem razão em alguns pontos, porque por que só notícia ruim na televisão? Sim. Por que não se propaga uma notícia boa? A gente não é influenciado pelos exemplos? Então, se alguém faz algo de bom, é óbvio que se essa pessoa está fazendo aquilo com a intenção de se promover, ele já não ganha ponto algum em lugar nenhum, perde, inclusive. Agora,
por que coisas boas não podem ser evidenciadas? Poxa, ele fez o bem. Foi fulano que fez o bem. Ponto. Então eu acho que vai muito da forma como a gente coloca as situações. Vai muito da forma como a gente externa isso às outras pessoas. Mas no fim eu acabo concordando com ele que o bem ele tem que ser dito para que a gente possa influenciar outras pessoas a também seguirem aquele exemplo, né? Verdade. Agora, é óbvio, né? Esse filtro de, mas ele fez com a intenção de ganhar alguma coisa. Bom, quem somos nós para estarmos julgando? Se ele fez com a intenção de ganhar algo, o problema é dele, né? Ele fez o bem, ponto, para nós é o que serve. E aí eu gostei bastante daquelas peneiras de Sócrates ali, Raquel, já copiei uma figurinha ali, eu vou, já vou colocar, porque hoje de manhã, casualmente, eu estava escutando, tem um negócio no Face que é o Sócrates Sincero, não sei se tu já viu, né, lógico, são charges, né, mas te fazem pensar e te trazem um pouco desse conhecimento de uma forma mais simples, né, mas não é simples, assim, divertida. Divertida, isso, né? Então, aí eu assim, ele fez o bem. Beleza, ótimo. Vamos seguir esse exemplo de fazer o bem. Se ele tá fazendo o bem com segundas intenções, o problema é dele, o acerto de contas é dele, a expiação que vai vir depois é dele. O fardo é dele, é verdade. E eu acho que é isso, sim, não sei. Mas é assim. E quando tu fala isso, de fato, né, faz a gente refletir sobre o porquê não divulgar o bem. A questão que eu penso que está ali que é colocada por Jesus, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, eu entendo assim, que quando tu faz e tu divulga, como a Gabi falou, para o seu benefício ou para se promover, ou tu faz isso com orgulho, sabe, para questão de vaidade, aí é errado. Mas de fato o bem precisa sim ser divulgado. Por que não falarmos do bem? E é engraçado porque a gente, quando vai assistir um jornal, mas só coloca coisa ruim. Quero ver se algum jornal sobrevive só falando coisa boa. As pessoas não querem saber de coisa boa, é triste isso, mas, né, é preciso sim que a gente divulgue. Mas a gente tem a opção de não assistir o jornal, né? Temos a opção, temos a escolha. O João Paulo M. Costa, hoje talvez eu não consiga ler todos os comentários, tem bastante comentários aqui, de que está gostando muito do programa. O João Paulo M. Costa, que é nosso irmão lá do Luz, Paz e Caridade, que sempre acompanha o programa, ele colocou que Jesus não contava, pois as próprias pessoas propagavam. É verdade. Então, mas é o exemplo que a gente tem que dar para que as pessoas sigam, né? E a forma como isso vai ser divulgado, como isso vai ser feito, aí é que precisa da sabedoria. E quando a Gabi precisa combater aquela questãozinha da vaidade, do orgulho, né, Raquel? Sim, porque senão, como tu disseste, né, Gabi, a gente aí, ao invés de estar fazendo um ponto positivo, tu jogou tudo fora. Porque tu não fez com humildade. As coisas precisam ser feitas com humildade. Se tu vai fazer a caridade e tu acaba, de certa forma, humilhando a pessoa que está recebendo aquilo, então o esforço foi em vão, né? Não foi feito. O esforço foi em vão. Porque, acima de tudo, como o Ciro falou, está faltando amor ao próximo. E, de fato, fazer a caridade com amor é diferente de simplesmente fazer a caridade porque ela tem que ser feita. Né? Tem que ter um sentimento dentro disso tudo aí. Bom dia pro Ronald aí. Raquel tá te dando bom dia, Naldo. E você sabe que o meu cunhado lá no Rio de Janeiro, o André, que inclusive deve estar nos assistindo, ele sempre posta nas redes sociais dele, e ele não fala muito, ele bota atitudes que mudam o mundo. E como de fato é verdade, as pessoas elas querem transmitir para as outras pessoas que são pessoas maravilhosas, pessoas boas, e elas acham que nós devemos acreditar nisso.
quando que, na verdade, não adianta. Você é traído pelas atitudes. Por seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua maneira de ser, ela vai te entregar. Então é uma perda de tempo. Por exemplo, é uma perda de tempo você ir na igreja. Vamos ver o bom sentido da coisa. A igreja é um lugar maravilhoso, perfeito. É um ponto de luz. Mas aí você vai lá e você não soma em nada. Muito pelo contrário, você diminui. Aí você fica... Você tem 2 horas de igreja. Vamos dar um exemplo. Toda quinta-feira. Você tem 2 horas rigorosas de igreja, ou enfim, de qualquer religião. E você não tem segundo nenhum com Deus. A sua vida lá fora é podre. Então aquilo ali é perda de tempo. Você está se endividando e fazendo com que aquela árvore apodreça todos os frutos. Então é perda de tempo. Você quer alcançar quer fazer a benfeitoria, quer alcançar a salvação tão perseguida, tão desejada e tão pretendida por todos. Vai lá lavar a calçada do seu vizinho, vai dar um banho num cachorro de rua, vai lá na pracinha, corta o cabelo de uma pessoa, vai num asilo, vai num hospital. É bem mais fácil e mais prático. Pronto, já está feito. Isso aí é aquela questão, né? Fora da caridade não há salvação, né, Silvio? Exatamente. Então, a gente tem que... a gente comenta, Jesus ele não pregava dentro de igrejas e templos, né? Ele pregava ao ar livre. Então a gente até comenta assim, muito mais, às vezes um ateu ele é muito mais cristão do que aquela pessoa que está o tempo todo dentro de uma igreja ou qualquer Sim. coisa, e como você diz, em pensamento, pensando coisas ruins, coisas que não ajudam, coisas que não agregam, coisas que não transmitem boas energias, né? Ou tá lá na igreja escutando a fala ou igreja, ou centro, ou seja lá o lugar que está, escutando a fala de uma pessoa, e ao invés de estar refletindo sobre aquela fala, ele tá lá pensando numa coisa, olha a roupa daquela, olha o sapato daquele, Justamente. olha o que aquele fez, olha o que aquela fez, nossa, mas como que ela vem para a igreja se ela faz tudo isso? Aí é onde entra assim, o julgamento, né? E a gente não entende que não cabe a nós julgar. Nós não nos cabe julgar, porque quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, existem 4 apontados para nós, né? E aí aí o senso crítico nosso não, eu vou olhar o defeito do outro, mas eu acho que eu sou perfeita. Não é assim. Nós todos temos muitos defeitos. Por isso que estamos neste mundo ainda, estamos aqui justamente para ter oportunidade de, através de algumas ações, nos melhorar e, quiçá, pelo nosso exemplo, influenciar outras pessoas a fazerem o bem também. Justamente. Mas o nosso objetivo é a nossa melhora, é a nossa reforma. Vamos então para o nosso rápido intervalo e voltamos em seguida.
nosso amigo ouvinte do programa Espírita Momento de Luz e Amor, que nos acompanha pela Rádio Araranguá e ao vivo também pelo Facebook. Estamos aqui hoje, dia 16 de janeiro de 2021, 7 horas e 4 minutos. A temperatura está subindo, são 25 graus. E estamos aqui com muita alegria, levando um pouquinho mais sobre os ensinamentos à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, aquilo que a gente precisa olhar para dentro de si e transformar, buscando então compreender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Lembrando que hoje, por ser um dia especial, aniversário de 22 anos do programa Espírita Momento de Luz e Amor, que aconteceu dia 14 de janeiro, o Ciro trouxe um mimo para ser sorteado, que é essa canequinha linda aqui do programa. Certamente a aguinha vai ser fluidificada. Quando a pessoa botar aqui e pensar que essa aguinha está sendo fluidificada, ela será. Vai depender da vontade de cada um. Então hoje, para quem quiser participar do sorteio, coloca no Facebook Eu Quero ou liga para a Rádio Araranguá 35240137, que já vai estar participando do sorteio desse mimo hoje então. O Ciro queria dar bom dia aí pro pessoal, Ciro? Isso, sem eles, né, eu não sou ninguém. Quero mandar um abraço lá ao meu povo do Rio de Janeiro, a minha prima Glaucinha, que está dos Estados Unidos, está nos visitando aí, a Gisele, meu tio Laonte, a Dulce, enfim, minha família, né? E meus amigos e familiares daqui, a minha esposa Renata, meus filhos Eduardo, Douglas, enfim, Leonardo, e meus vizinhos maravilhosos, né? São pessoas que me ensinam muito. Eu gostaria de estender um grande abraço, muita luz e muita paz a todos. E saibam vocês que sem vocês eu não seria ninguém e não seria quem sou hoje, uma pessoa modificada e tentando fazer sempre de melhor para cada um e para cada pessoa que se aproxima da minha vida e da minha família. Muito obrigado a todos. E o pessoal tá aqui, eu quero ganhar a caneca. Bom, né? Vamos, só pra gente poder organizar, até as 7h30 coloca aqui. Isso. E até as 7h30 liga pra rádio pra estar participando. E tem um bom dia interessante aqui também, que veio especial para o Ciro. O Cabo Louro está mandando um grande abraço a todos nós, especialmente para ti. Ele foi teu colega, né, na Sim. polícia. E está te mandando aí um grande abraço. O Cabo Louro, ele é um assíduo ouvinte do programa Luz e Amor. Ele é uma pessoa abençoada. As pessoas conhecem o político e o policial, né? Eu conheço o Lorival, uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Seguindo aí o nosso programa, voltando um pouquinho na fala do Ciro e da Gabi, hoje nós estamos aqui falando sobre provas e expiações, um tema bastante importante, porque às vezes a gente tem dificuldade de compreender as dificuldades da vida, né? A gente tem dificuldade de compreender e de passar pelas dificuldades, pelas diversidades que a gente, pelo que acontece na nossa vida. E aí a gente fala muito também da questão da transformação, que é necessária. E o Ciro colocou um ponto, que não adianta a pessoa ir lá e perder horas dentro de um templo, né? Dizendo que está fazendo a sua oração. A Gabi também comentou a respeito. Enquanto o Ciro falava, eu lembrei de uma piadinha que diz assim, né? Olha como é. A pessoa está saindo de casa, tem alguém na frente pedindo ajuda. E ela diz assim, agora eu não posso, porque eu estou indo rezar. É verdade, né? Então assim, então, tô indo rezar, mas fazer o bem é uma hipocrisia. Não posso fazer porque eu tô indo rezar. Então não adianta, se não tiver uma atitude para o bem, não vai ser ficar ajoelhado no milho que vai te fazer mudar. Não, é de dentro para fora essa mudança, né, Ciro? É bem assim mesmo. E seguindo aí as nossas perguntas, por que nós temos que passar pelas provas? Bem, é assim, ó, o sofrimento acomete a sociedade mundial desde os primórdios da humanidade, né?
somos sempre vitimados por dificuldades, dores e provações. Estamos envoltos por problemas dos mais variados tipos. Não importante a classe social, grau de instrução e os mais variados tipos, né? Não importante e os gêneros, enfim, somos todos passíveis de sofrimento, de quedas e de dificuldades. Afinal, estamos num mundo imperfeito, né? Com pessoas imperfeitas e cheio de contradições. Vivemos no mundo escola, como já disse antes, de muitas provas e expiações, onde quando sempre retornamos para nos regenerar e procurar, segundo o livre-arbítrio de cada um, a progressão do ser, né? Do espírito. Queres comentar alguma coisa aí, Gabi? Não, essa questão das provas, né? Essa questão das... eu penso um pouquinho assim, né? A dor, ela é necessária, né? O sofrimento, ele já é meio que opcional, assim, eu vou sofrer ou não aquilo, né? Então a dor, ela é necessária, até porque a gente ainda não sabe evoluir sem a dor, né? A gente precisa dela como um propulsor, né? Para que a gente mude. Nem todos entendem ela como uma oportunidade de mudança, alguns entendem ela como uma revolta, né? Algo assim, nossa, mas por que foi feito isso comigo? E aí é onde entra o papel da fé raciocinada, né? De você entender, passar e refletir, não, pera lá, o que é que está acontecendo? O que eu tenho que aprender com isso, né? Agora, o sofrimento, eu tenho a opção de sofrê-lo ou não. Não estou dizendo que não é ruim e tal. Não, é que tem pessoas, eu me refiro no seguinte sentido, tem pessoas que ficam vivendo aquela situação e não saem dela. Então elas sofrem e fazem questão de continuar sofrendo, elas não se esforçam de sair daquilo. Então por isso que eu menciono assim, o sofrimento ele é opcional. A dor não, a gente não tem escolha, vai doer muito, mas a gente tem que aprender a lidar com ela e superar ela, que é onde a gente aprende, que é onde a gente vai dar o passinho mais além. Tipo os melindres. As pessoas usam os melindres para qualquer coisa. Aí é o orgulho, né, Ciro? Justamente, e ela o pior mal do ser humano, um dos piores que eu acho, que eu considero, é ele se vitimizar. Vamos dar um exemplo agora. Antes todo mundo colocava a culpa no diabo, né? Tudo era culpa dele. Hoje, tudo é em razão da vacina, do coronavírus. A culpa é do coronavírus. Você chegou atrasado, é o coronavírus. Você faltou serviço, é o coronavírus. Então, o ser humano ele tem uma tendência a se vitimizar com qualquer coisa. É onde não funciona. Uma pessoa ontem me falou assim, me conta aquela historinha, fugindo um pouco do nosso tema. Um indivíduo morreu na Terra, desencarnou, muito pobre de dar dó. Filhos deficientes, estava passando por uma prova que vocês não têm ideia. E no mesmo momento, em outro lugar, morreu uma pessoa muito abastada, riquíssima, milionária, bilionária, muitas fazendas, enfim. E os dois foram juntos para o mesmo local para fazer uma triagem para ver se entrava nas colônias espirituais, no céu ou no inferno. Chegou lá na entrada, o pobre, todo sujo, maltrapilho, estava trabalhando, quando desencarnou, e ele ali quietinho, no lugar dele, e o rico engravatado do lado dele, ali, parado, nervoso, esbaforido, louco para que fosse atendido de uma vez. E o serventuário lá chamou um deles. Você pode vir aqui? Aí veio o pobrezinho, a pessoa miserável. O senhor me explica por que o senhor
quer entrar no céu. Ele tem duas portas, tem o céu e tem o inferno. Quais as portas que o senhor quer entrar? Aí ele falou assim, bem, o que sobrar para mim aí tá bom. Então o senhor pode se sentar. E chamou o engravatado. A mesma pergunta eu vou fazer para o senhor. O senhor quer entrar naquela porta ali ou naquela porta ali? Eu quero entrar naquela porta ali, ó. Aquela ali. É o céu, né? Eu vou entrar naquela porta ali, ó. Eu mereço entrar naquela porta ali. Ah, tá, o senhor merece. Por quê? Eu sou uma pessoa abastada, sou rico e eu tenho privilégios. Mas o que o senhor fez lá na terra? Ah, eu tinha uma creche nas minhas empresas, eu dava cesta básica, eu ajudava todo mundo e por essa razão eu acho que eu devo entrar no céu. Ah, o senhor acha que você deve... Ah, tá, então tá bom, então o senhor aguarda um pouquinho ali. E chamou o indivíduo de novo, o pobre, o miserável lá. Agora o senhor explica por que o senhor tem que entrar no céu ou no inferno. Não, aonde eu já estou acostumado a sofrer, aonde o senhor me colocar, onde eu entrar, eu venho de uma vida de muito sofrimento. E não tinha nada para comer, enfim, sou uma pessoa com muita dificuldade. Aonde sobrar qualquer coisa, eu estou dentro. Então ele pegou e chamou os dois para entrar para dentro lá no lugar lá, e tinha um teste. E tinha um caldeirão enorme, 2 caldeirões enormes, com uns banquinhos. Ó, o senhor pode escolher, já que o senhor quer prioridade, tem o caldeirão de fezes e caldeirão de mel. E essa navalha vai ficar passando em cima, vocês fiquem ali e baixa por alguns segundos. Quando vocês saírem dali, a gente vai dizer quem é quem. Aí, não, eu vou no caldeirão de mel. Não, então o senhor pode se postar ali. E o senhor faz questão de ir, você pode escolher. Não, como já disse para o senhor, qualquer lugar que o senhor me colocar, eu vou. Então sobrou o esterco para ele. Aí entraram ali e fizeram aquele teste. Cabeça, sobe, desce, e a navalha passando, pararam as máquinas, mandaram descer. Resultado da situação. O serventuário se prostrou na frente deles e falou: como é que vocês estão se sentindo? Estamos nos sentindo razoavelmente. E o abastado lá se lambendo todo e tal. Ele falou assim, aí o rico perguntou: tá aí, qual é o resultado? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Um lambe o outro. O resultado estava ali. Então, a ilusão da gente viver achando que a gente é tudo pelo poder e pelo dinheiro cai por terra nesse momento. Vamos ver aqui que temos uns bom dia. O Joelson Luiz Felizbino está acompanhando a programação e quer mandar um abraço especial para o meu amigo de farda, o Ciro, e quer participar do sorteio. Marilu Silva também mandou um abraço, está participando do sorteio já. Todos os outros que estão aqui também já coloquei para participar do sorteio. O João Paulo Costa colocou: veja a questão 155 do Livro dos Espíritos, que fala da separação do corpo e da alma. O João Plácido Júnior mandou um bom dia, também um abraço especial para o Ciro. E o programa está movimentado hoje. Quando a gente faz sorteio, quando o assunto é bom, 28 pessoas estão nos acompanhando pelo Facebook e temos aí toda a audiência da Rádio Araranguá também. E como é bom a gente começar um sábado aprendendo e olhando para as necessidades de transformação. Um ouvinte ligou aqui na rádio e fez uma pergunta que eu vou passar para a Gabi. E o Ciro estava falando agora a questão também da riqueza, do dinheiro, dessas coisas, né? O ouvinte pergunta se o Espiritismo explica a compulsão por dinheiro, né? As compulsões que a gente tem, nesse caso, por dinheiro. Olha o nosso tema, né? Olha o nosso tema. Estamos falando de provas e expiações. Por gentileza, Gabi, dá um suporte aí para nós. Então assim, ó, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente dá alguns exemplos e quando a gente comenta, porque não é raro as pessoas entenderem que simplesmente a pessoa rica vai ser má, não vai fazer coisa boa, e a pessoa pobre é quem tem quem vai conseguir a salvação, quem é que está passando pelas piores provas.
Eu digo que a prova da riqueza é uma das mais difíceis, porque ela instiga o orgulho, ela instiga a vaidade, ela instiga a ganância, que é onde entra a pergunta do ouvinte, né? A avareza. Porque assim, nada do que a gente tem aqui nesse mundo é nosso, é tudo emprestado. Então, se eu não fizer bom uso dele, eu vou ser cobrado por isso. E a partir do momento que eu acho que eu tenho o direito, que eu acho que eu tenho isso por simplesmente levar em consideração os aspectos materiais, eu já não tenho direito. Eu já não tenho tudo aquilo que seria. Então, a questão da compulsão, a gente vem de uma, como a gente colocou antes, né? A gente vem de várias reencarnações, a gente vem passando, né? De encarnação a encarnação, e muitas vezes nos é colocada essa prova da riqueza justamente para a gente aprender a se desapegar dela, ou fazer bom uso dela, né? Porque é uma prova importante. É que nem o pessoal fala assim, o rico, o empresário, esse e aquele, mas veja bem, o rico, o empresário, muitas vezes ele está proporcionando trabalho para muitas famílias, oportunidades para muitas famílias terem o seu alimento em casa de forma justa, de forma honesta, né? Querendo ou não, ele está auxiliando outras pessoas. Não vai ser legal a partir do momento que ele estiver ou escravizando seus funcionários ou fazendo um mau uso do dinheiro dele. Porque quando o Jesus comenta lá, e quando ele é questionado, né, o que é preciso para que a gente vá para os céus, né, aí ele diz, larga tudo e me segue. Quando larga todos os bens, né, o jovem, ele queria seguir o caminho de Deus, tá, de Jesus, ele disse, larga tudo e me segue. Mas o que é o largar tudo? É simplesmente abandonar tudo ou desapegar-se daquilo material que temos? Essas são as interpretações. Então, a questão da compulsão por dinheiro talvez seja um momento de que ele tem que aprender a lidar com o dinheiro. Ele vai ser colocado em situações em que ele vai ter que aprender a trabalhar, a respeitar o dinheiro e não se tornar um avarento. Então, é uma das provas que eu vejo assim mais complicadas que a gente tem dentro do espiritismo, porque ela requer muita responsabilidade, ela requer muito respeito, tá? E discernimento para poder fazer da forma certa. Apenas uma correção, Raquel, ali na questão dos participantes, aqui para mim estava aparecendo antes 46, tá? Nossa, então só no Facebook, né? Imagina na rádio também. E você sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas abastadas, lamentavelmente, vivem numa felicidade aparente, né? Sim, porque há um vazio, né? Aí, mas a gente tem, assim, muitas pessoas que têm recursos tal, e que vivem numa simplicidade, vivem auxiliando outros. Mas é que são aquelas pessoas que fazem, não é que elas escondem, mas elas também não fazem questão de... Elas fazem, porque elas gostam, porque elas simplesmente entendem que aquilo ali faz o bem para a pessoa e elas não querem externar isso, né? Mas elas também não ficam ali escondidas, né? Elas fazem. For pedir lá, ela ajuda, ela comenta, ela vai lá e tal. Então a gente não pode também, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Eu falo isso porque muitas vezes dentro do centro a gente é questionado, né, muito sobre isso. E a gente tem que tomar esse cuidado justamente para não estigmatizar, né, que a pessoa rica ela vai invariavelmente para uma zona ruim, o inferno, vamos dizer assim, e o pobre vai para o céu. Não é assim. O que vai definir vai para cá ou vai para lá, até porque eu entendo que o inferno, o céu é um estado de pensamento, né? É uma frequência vibratória. E como somos vibração, se eu estiver vibrando com coisas boas, com certeza eu vou estar num lugar que também vibra no mesmo patamar que eu. Se isso vai ser chamado de céu, perfeito.
Agora, se eu, independente de eu ter recursos ou não, estiver vibrando numa situação ruim, eu vou estar afinizada com locais dessa mesma vibração. Se para alguns isso é chamado de inferno, que ele entenda desta forma, né? Então, eu acho que muito mais do que as questões materiais para reger isso, que vai fazer ou não, são as questões morais. O que essa pessoa fez? O que ela se esforçou? O que ela mudou? Como é que é isso? Eu acho que esse é o peso maior na balança de Deus para nos guiar no caminho que a gente deve seguir, né? E o recurso financeiro, o dinheiro propriamente dito, é uma ferramenta, é um instrumento que nos é dado, a prova, né? Para saber se a gente aprendeu a lição ou não. É verdade. E nós temos aqui um abraço do Oswaldo de Passos Vieira, mandou um abraço para o Ciro. E a Lena Pericli colocou aqui, né, que deixa eu achar aqui o comentário dela. Ela mandou um grande abraço pro Ciro e colocou aqui que somos todos iguais, ninguém é mais que ninguém. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E cada um vai trilhando o seu caminho de acordo com as suas atitudes, de acordo com a sua vontade de modificação, porque sem a vontade, sem a disciplina, nada disso é possível. E falar de riqueza, provas, expiações, o tema é bastante complexo, abrangente, mas enfim, é preciso que a gente saiba compreender que tudo que acontece na vida tem um propósito. E Deus, como Pai justo e bondoso, nos proporciona sempre oportunidades de crescimento, transformação, melhoramento. Aí cabe a nossa escolha do caminho, né? Usar o nosso livre-arbítrio para o bem ou não. Então, é um dia de cada vez que nós estamos passando aí. Ciro, eu acho que eu pulei uma pergunta, que era quem sofre expiação, né? Mas podemos seguir falando sobre a Terra, se ela é um lugar de expiação. Era a pergunta 3, falamos? Falamos. Então, nós temos a Terra um lugar de expiação. A Terra é um lugar de expiação? Antes de responder essa pergunta, eu vou mandar um abraço lá para os deltas da Polícia Militar, né? O grupo do WhatsApp nosso lá, que tem como comandante lá o Adriano. Quero mandar um abraço para o Subjoelso, que também é tarefeiro do bem, né? Uma pessoa que está divulgando a palavra de Deus. O João Júnior, meu vizinho, o André, a Kate, a Ana, o Espíndola, o Oswaldo e a Lena Périco, que vindo dela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boníssima, generosa, caridosa. A gente tem mais que aprender com ela, sabe? Agora, aproveitando que tu falou aí do Joelson, sim, ele colocou uma pergunta aqui no Facebook. O católico adora um Cristo morto, o evangélico adora um Cristo vivo. E como o espírita vê a figura de Cristo? Eu vou falar por mim e o que a gente aprende aqui na doutrina também. Qual é o modelo que deve ser seguido? Qual é o ser mais perfeito que veio na Terra até agora e que temos como modelo? É Cristo. Sim. Nós vemos Cristo como né? Vejo Cristo, acredito que é a minha visão espírita, depois peço complemento da Gabi ali também. Eu vejo Cristo como um modelo e guia, nosso mestre a ser seguido. Um modelo de amor, um modelo de paciência, um modelo de caridade, um modelo de tudo o que a gente precisa. E eu sempre tenho comigo que se nós soubéssemos e levássemos a prática rigorosa do primeiro mandamento, do primeiro e do segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Se nós tivéssemos dentro de nós esse ensinamento da lei de amor, o resto tudo é consequência. Porque quando a gente ama, a gente compreende, a gente perdoa, a gente tolera, a gente respeita, a gente pratica o bem. Então, o amor resume todas as... Esse é o meu pensamento. Gabi, podes aí dar uma contribuição de como o espírita vê a figura do Cristo?
Então, a gente não vê a figura, vamos dizer assim, a gente não vê o criador, a criatura, né? A gente vê o que ela criou. Então, o exemplo que ele nos trouxe, a forma com que ele nos exemplificou através das suas ações, através dos seus atos, através da sua vivência naquela época, é muito maior do que a questão figura, né? A questão a questão da pessoa, da personificação, né? Então, o ensinamento dele é muito maior do que se a gente está vendo ele através de uma estátua, através de uma foto, através de qualquer outra coisa. Porque o exemplo que Jesus nos veio mostrar naquele pouco tempo, né, que para aquela época já era muito tempo, porque eram momentos diferentes, através de tudo que ele passou, através de tudo que ele vivenciou, né? E se a gente for pegar ali as obras de Emmanuel, né, a psicografia de Emmanuel, que conta a história, né, o há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, etc., a gente vai ver como que foi aquela história e muito das dificuldades que Cristo teve naquele momento para poder externar as ideias e o quanto ele sofreu. E aí todo esse sofrimento que ele teve, toda a dificuldade que ele teve, ele ainda foi lá, foi crucificado no meio de ladrões. E ainda teve a humildade de pedir ajuda por aqueles que o colocaram lá. Então, a obra dele é muito maior do que ele propriamente dito. Então, o Espiritismo olha a obra, o Espiritismo vai olhar o que ele nos ensinou, e a gente tenta, ao menos assim, eu falo por mim também, né, Raquel e Ciro, o que a gente tenta mostrar é justamente isso, né, que ele veio dar uma prova de amor que nenhuma outra pessoa até hoje conseguiu fazer, né? Ele veio trazer essa prova, ele viveu isso, e aí a gente fica se apegando a poucas coisas, a gente fica esmiuçando picuinhas, né? Justamente. É por isso que eu costumo sempre dizer, as pessoas me perguntam muito, né, se eu sou pastor, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Não, eu conheci muitas religiões, me apaixonei por todas, e o que me fez fugir delas foram as pessoas. Por quê? Eles têm os seus dogmas, as suas manias, seus trejeitos, e a maioria acha que só as suas religiões são as melhores, e não são. Nós somos todos iguais mesmo, embora elas queiram aceitar ou não. As religiões são, como eu disse antes, um cabo de celular para carregar a gente. A gente vai lá, eu faço essa comparação, que é a comparação minha, né? A gente vai lá e a gente se carrega com a palavra de Deus, estamos ali presentes, né? Mas hoje a minha religião é Jesus. Eu não tenho religião. A minha última filosofia de vida, religião, foi a doutrina espírita, a maravilhosa doutrina espírita, que também me afastou pelas pessoas, não exatamente todas, algumas pessoas, pelo fato das pessoas não entenderem, deturpar qual é a igreja que não tem panela, qual é a religião que não tem fofoca. Nós somos seres imperfeitos, gente. Então, as religiões são pontos de luz. O que avacalha com tudo, mistura e deturpa e acha que é bom, são seres humanos. Nós é que complicamos tudo. Então, respondendo ali o subtenente Joelso, nós devemos levar com certeza a orientação às pessoas, independente se é da religião A, B ou C. O que falta no mundo é amor. Amor. A única religião do mundo é amor. É isso que as pessoas têm que entender. Então, com essa resposta, nós vamos para o nosso último bloco de intervalo. Com certeza.
você, nosso amigo, nossa amiga ouvinte do programa Espírita Momento de Luz e Amor, que acontece aos sábados pela Rádio Araranguá e ao vivo pelo Facebook. Hoje, dia 16 de janeiro de 2021, são 7 horas e 36 minutos. Estamos fazendo o programa hoje a Gabriele Gil, eu, Raquel Bittencourt, o Edvar Nazário, que nos leva para todos vocês, para que vocês nos ouçam, nos vejam aí, e como nosso convidado, o Fernando Almeida, conhecido como Ciro, que foi um dos precursores aqui, que possibilitou esse programa estar no ar, que inclusive o programa está de aniversário, dia 14 de janeiro, fez 22 anos que ele está no ar pela Rádio Araranguá. Dando sequência ao nosso tema, hoje estamos falando sobre provas e expiações. Ciro, existem muitas formas de expiação? Sim, com certeza, né? No mundo marcado pelo crescimento das tecnologias, as redes sociais ganharam espaço e relevância nessa sociedade e passou a moldar comportamentos e atitudes. Muitos indivíduos colocam fotos nas redes sociais destacando sorrisos e alegrias, né? Muitas delas artificiais e momentâneas, criando para as outras pessoas a ilusão de uma felicidade inexistente. Atrai com isso olhares de inveja e de cobiça, em muitos casos de rancor e de ressentimento de pessoas invejosas e infelizes, que ambicionam e invejam a felicidade alheia, incapazes de construir para si uma felicidade verdadeira, sólida e consistente. Muitas pessoas abastadas, ricas e profissionalmente de destaque, indivíduos que conseguiram acumular um patrimônio vultuoso com recursos para viagens e passeios paradisíacos, detentoras de famílias estruturadas, muitas vezes se queixam de sofrimentos, de dores emocionais e de vazios espirituais e existenciais. São indivíduos que possuem tudo para serem considerados felizes, mas se declaram depressivos e excessivamente melancólicos, males modernos que acometem a sociedade mundial e vítima milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Mais de 350 milhões de indivíduos sofrem de depressão no mundo, o chamado moléstia da alma, né? E na forma como a sociedade global está caminhando, muitos outros serão afetados por esta doença, cujas dores são imensas e exigem tratamento médicos e especialmente espirituais. Pode acreditar nisso. Então, falando de expiação, falando de provas, falando de todo esse processo que é necessário, como a gente falou durante o programa, né? É necessário que a gente às vezes sofra porque nós não temos ainda a capacidade de aprender, de nos transformar pelo amor. A Gabi nos fez lembrar isso, né? E a gente percebe isso no nosso dia a dia, porque às vezes a gente está seguindo, a vida está toda maravilhosa, como diz Chico Xavier, tudo passa, tanto que é bom quanto é ruim, né? Então a vida está seguindo e a gente está indo, de repente a gente está indo, mas assim meio perdido nas coisas. Aí vem a dificuldade, vem aquele puxãozinho, freia aí, presta atenção em outras coisas, tu não está seguindo o caminho. Então essas questões às vezes na grande maioria, são necessárias justamente para o nosso aprendizado. Então, a gente vai sofrer sempre, Ciro? É assim, ó, isso depende de cada um, né? Do seu livre-arbítrio, das suas boas atitudes na estada aqui na Terra, né? Pois todos sabemos que para uma boa colheita deve ter um bom plantio. E isso tem que ser sinceramente, não é da boca para fora, é de coração. E isso foi, como eu disse no início do programa, requer uma sabedoria, uma inteligência, um equilíbrio e uma disciplina de samurai, né? Isso leva muito tempo. Exige uma rigorosa mudança interior, verdadeira e sincera. Mas não adianta, não basta querer. Você tem que abraçar a reforma íntima e colocar na prática. Que, como eu já disse antes, as nossas atitudes nos traem. Não adianta você
ser Maria de manhã e José de noite. Então, se você quer o bem para si mesmo, se modificar, se progredir seu espírito e ter uma qualidade de vida melhor, você tem que buscar reforma íntima sincera, que é a única que salva qualquer pessoa na crosta terrestre. Nós vamos ter que daqui a pouco fazer o nosso sorteio. Quem colocou aqui para nós, eu quero, até as 7h30, está concorrendo ao nosso brinde, nosso mimo, que o nosso irmão Ciro trouxe com muito carinho, uma caneca personalizada do programa espírita Momento de Luz e Amor. O tema de hoje ele é bem interessante e é importante para que todos nós pensemos um pouco sobre a vida. Tem muitos abraços aqui, muitos bons dias, mas o nosso tempo ele vai indo. E o Ciro gostaria de fazer uma colocação a respeito da... o que diz os irmãos espirituais sobre a vacina? Que na verdade isso tudo que a gente está vivenciando com o coronavírus é algo que vem aí para transformação, porque quando a gente não está seguindo o caminho certinho e é necessário, a gente aprende com a doutrina espírita também a questão da lei do progresso. Então, de tempos em tempos, a humanidade precisa passar por algumas provas coletivas, por algumas situações em que todos nós seguiremos esse caminho do progresso. Uns aprendem, outros não. Mas é como se viesse um vestibular aí para todo mundo. Todo mundo precisa dessa prova. É um impulsionamento geral, né, Raquel? Ou vocês crescem ou vocês crescem. É mais ou menos assim. Então, a gente sabe de toda a dificuldade que a gente tá passando. Não é fácil para nós, né? A gente acaba perdendo pessoas amigas e é um sofrimento geral. A gente sofre com o sofrimento dos outros e é uma prova coletiva para todos nós. Então, fique à vontade, Ciro, para... Como diz o nosso amigo espírito Alex Bardoni, que em psicografia disse que Deus sabe e entende que o ser humano está sem limites. O ser humano passou dos limites. Então, ele tinha que frear a humanidade de uma certa forma. E, por opção, existiu uma situação de ele enviar uma guerra no mundo ou uma peste, uma doença. E ele optou por mandar uma doença, porque eles entenderam, a espiritualidade maior entendeu, que se mandasse uma guerra, seria de muito sofrimento para as pessoas que desencarnassem nessa guerra. Então, essa situação chama-se a Carta aos Navegantes, né? Quem quiser pode procurar no YouTube pelo espírito de Alex Bardoni. Ele mostra claramente o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas dando seguimento aqui uma carta psicografada, o que diz os irmãos da espiritualidade sobre a vacina. Eu só vou ler só um trecho que ela é extensa. E certo que foi a minha prima Gisele Rangel que me mandou ontem lá do Rio de Janeiro pelo WhatsApp, e eu vou ler isso aqui. Irmãos, tudo que lhes acontece é resultado de suas próprias escolhas. Lutem para compreender o que não compreendem. Lutem para se transformarem, deixando o materialismo e compreendendo que tudo o que vocês têm aí é permitido pelo Pai e no momento que Ele o desejar. Podem perder tudo. Irmãos, há muitos medos em vocês e há muitos com fé, mas que não compreendem. Há muitos com sabedoria da terra, mas ignorantes de Deus Pai. O momento não é de fazer pedidos de cura, é de curar-se, não pedir milagres, pois se o Pai concedesse milagres de cura, vocês não evoluiriam. O momento, irmãos, é de reflexão, é de transformação íntima, profunda. O momento é de pacificar e amar. Assim dizia o profeta Gentileza no Rio de Janeiro. Amem ao seu próximo, amem a todos, não julguem atitudes alheias, auxiliem, senão com palavras, com seus pensamentos e orações. Isto, meus irmãos, é a vacina que tanto querem, que tanto almejam, pois de que valem as suas vacinas se não estão preparados para receber?
Se seus corpos são conduzidos por sentimentos negativos, irão rejeitar qualquer vacina produzida aqui na Terra. Preparem-se para receber essas vacinas, vacinando-se primeiro de amor, pois é esta a resposta para todas as suas perguntas. Irmãos, oremos pelo planeta azul, para que ele volte a ser um planeta em transformação, obrigando a todos com muito amor e acolhendo todos no amor do Pai Celeste e de Jesus. Oremos, irmãos, e vamos refletir, vamos mudar enquanto há tempo. Abraços fraternais de todos daqui deste lado. Sigam suas jornadas com fé e dedicação. Amamos todos vocês. E aí, mais uma vez, nós viemos aí para aprender e já li, agora não me recordo onde, de que e quem, né? Mas uma frase que diz que antes de curar o corpo físico, cura a alma, busca a vacina, o alimento para a alma. E aí vem, né? Nessa linha, né? Desculpa me intrometer assim, mas eu gosto muito de uma oração de uma psicografia que saiu do Bezerra, através do Divaldo Pereira Franco, onde ele comenta essa situação toda, né? Já que tocamos no ponto pandemia, onde ele comenta toda essa situação e ele nos faz justamente refletir sobre o que realmente essa pandemia quer nos ensinar, o que realmente ela veio nos mostrar. Né? A gente atribui a culpa, porque não tem vacina, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Mas vamos a uma pequena reflexão, né? Que eu não vou saber, eu não encontrei aqui rapidamente a mensagem, mas assim, mais baseado na mensagem do Bezerra. Que comportamento nós mudamos desde o início da pandemia? Eu acho que é esse o ponto principal. Se ela existe, eu acredito que já deveria estar por aí há muito tempo, e foi a forma com que as coisas acontecem justamente para fazer a gente aprender. Mas a gente não aprendeu que a responsabilidade de tudo é nossa. É nós que temos que aprender a respeitar o próximo, a amar o próximo. É nós que temos que aprender a saber quais são os nossos limites e a fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente. E a pandemia veio justamente para tentar ensinar isso. Só que a gente ainda tem muitos que estão lá, porque é a culpa desse, porque é a culpa daquele, porque é a culpa do outro, e não estão nem aí na questão do respeito ao próximo. Tá? E muitas vezes aí nos foi colocado, fica em isolamento, isso e aquilo, pessoas boas partindo, pessoas queridas partindo, talvez por uma oportunidade que estão sendo dada a eles, que a gente não sabe qual é, a gente não tem esse conhecimento, né? Mas eu vejo assim essa questão tudo é a prova, a grande prova da humanidade, como sendo, digamos assim, é o impulso que está sendo dado para ver se a civilização como um todo compreende o que de fato é amar ao próximo como a si mesmo e não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. E que compreenda justamente assim, eu sou responsável por mim, por cuidar de mim e por aquele que está do meu lado. Que hoje é o que não acontece. Em razão do individualismo, em razão do orgulho, da vaidade, das ganâncias e tudo mais que tem por aí afora. É verdade. Por isso que eu volto a dizer, né? Resumindo o ensinamento do Cristo, a lei de amor. Perfeito. A lei de amor. Essa é a nossa vacina, isso é o que nos imuniza, isso é o que faz com que nós olhemos para o outro com compaixão, com respeito. Não é nem compaixão, é com respeito, nos colocando, né, com empatia, pensando no outro, muito mais do que em nós às vezes, né? Claro que a gente só faz pro outro aquilo que a gente... se a gente tiver amor por nós, a gente consegue externar o amor. E quando a gente lembra desse ensinamento do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o resumo daquilo que nós precisaríamos seguir,
para nossa caminhada, aí entra a questão de que eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim, eu vou respeitar o outro, eu vou compreender, eu vou tolerar, eu vou agir. E aí existe, e a fala da Gabi, ela é muito interessante, né? O que eu realmente mudei em mim com essa pandemia? Ou não mudou nada? Ou continua tudo igual? A reforma íntima. É a reforma íntima. E isso só acontece quando a gente segue a dica, né, de Santo Agostinho. Chega no final do dia, reflete sobre as tuas atitudes, vê o que tu fez diferente, vê o que não tá legal, o que tu pode arrumar, o que pode. Mas lembrando que tudo isso requer atitude, requer disciplina, requer vontade, requer esforço. Requer esforço. E aí as pessoas dizem assim: ai, mas transformar cansa, dói, machuca. Mas foi o que eu disse. Nós ninguém é dono da verdade, mas nós temos a obrigação. Cada um de nós tem a obrigação de orientar. E aí entra uma coisa interessante também que a gente aprende, né, Ciro? Ah, mas eu sou do bem, eu sou do bem, eu não faço mal, quer dizer, eu não faço mal pra ninguém, eu sou do bem. Tá, mas tu tá praticando realmente o bem? Ou exercitando? Porque só deixar de fazer o mal não significa nada. Gente, e vocês sabem que quando a gente, mesmo aqueles corações de pedra, eles também têm sentimentos, são seres humanos. Quando a gente pratica um ato de bondade, o teu coração parece que vai sair pela boca. Te dá uma sensação, te dá uma adrenalina. Eu fico até às vezes esbaforido comigo mesmo, sabe? Porque é um sentimento que não tem como decifrar. É uma gratificação, uma satisfação pessoal. E aí a gente pensa, eu estou fazendo bem para o outro. Na verdade, está fazendo bem e a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Com certeza. Tá chegando ao final do nosso programa. Tem muita mensagem aqui de carinho, de gratidão, um abraço pro Ciro, tem muitas coisas aqui. Depois eu vou olhar. Só vou falar aqui ao vivo pro nosso amigo João Paulo, que é acompanha o programa sempre. Ele passou por algumas turbulências aí e sempre esteve assistindo o programa, que são a questão das provas, das expiações e tal, e ele sempre botava assim pra gente: estou aqui ele estava fazendo um procedimento e sempre ouvindo o programa, e ele sempre comentou que o programa auxiliava ele nesses momentos. Ele fazia esqueci da filtragem do sangue, não lembro. Hemodiálise. E ele sempre dizia: tô aqui na hemodiálise assistindo o programa. Ele sempre esteve participando. E eu disse que ele participa, né, das palestras lá no Luz, Paz e Caridade. Então, assim como a Gabi participa do Chico Xavier, é trabalhadora do Chico Xavier, eu sou do Luz e Amor. Então, ele pediu só para dizer: eu não represento o centro, mas ele é um frequentador ativo lá, então tá feito, tá falado. E ele disse: eu sou só um aprendiz. Todos nós somos aprendizes, né? Bastante gente aqui dando bom dia. Hoje nós estamos com 49 pessoas nos assistindo. Já chegou a 53, tá? Ah, que legal. Hoje foi recorde no Facebook. Foi recorde. Que legal. Isso é para demonstrar que o programa, os 22 anos, estão seguindo e levando adiante a doutrina, que é algo transformador, é algo consolador para todos nós. E fazendo o nosso sorteio dessas 50 e tantas pessoas aqui pelo Facebook e Rádio Araranguá, estamos com 27 participantes no sorteio. Ciro, diz um número aí para nós de 1 a 27, então. 7. E é uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, em Agudo. A Claise Lozecan, que está nos ouvindo, acho que é Agudo, tá lá para cima o comentário dela. E ela então ganhou a caneca. Depois vou ter que entrar em contato para ver de que forma a gente vai fazer o sorteio. Estamos chegando ao fim. Temos bem pouquinho tempo, então, Gabi, rapidamente aí suas considerações. Agradecer a oportunidade de estar junto, agradecer ao Ciro pela disponibilidade também, a ti, Raquel, né? E a todos os ouvintes
E que fique a reflexão, né? O que a gente fez desde o começo da pandemia? Qual foi o nosso esforço? Vamos pensar e vamos fazê-lo. Ciro, suas considerações. Eu gostaria de agradecer a todos, primeiramente a Deus, depois a minha família, meus amigos, meus conhecidos, meus vizinhos, ao pessoal aqui da Rádio Araranguá, ao pessoal do programa, Raquel, Paulinho, Gabriele. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Desejo a todos um excelente 2021. Que Deus abençoe a todos, especialmente lá os meus colegas da Briosa Corporação, que me dá o pão de cada dia, que é a Polícia Militar de Santa Catarina. Que Deus abençoe a todos os nossos colegas que labutam, trabalham todo dia aí, colocando as suas vidas em risco, né? Que Deus abençoe a eles e a todos da cidade onde a gente reside, e que essa situação que a Gabi falou ali, da vacina, do coronavírus, que a gente faça a mudança, gente. Tente fazer a mudança, tentem mudar, porque vocês vão conseguir coisas melhores para as suas vidas. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. Gratidão a todos que tornam esse programa possível. A Deus, nosso Pai, e que nós tenhamos sempre sabedoria para aproveitar cada oportunidade que nós recebemos. Permaneçam todos com a paz do nosso Pai Celestial. Que assim seja.